Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à live de hoje. Yupi, conforme vocês forem entrando, vai dando um oizinho para mim aqui, para eu saber que tá tudo bem. Gente, que cara de fantasma. Mas tudo bem, né? A gente toda trabalhada na autoaceitação. Sejam bem-vindos à live de hoje. Já tem uma galera chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito, assim, de acordo com a minha experiência, né, ao longo aí dos últimos anos, recebendo pessoas no meu consultório, atendendo pessoas nos grupos, nos retiros, nos workshops, que é a capacidade de sonhar, né? Hoje, lá no grupo do Facebook dos Despertos, né, dos assinantes do Portal Despertar, eu estava lembrando a galera sobre a live de hoje e a gente teve o comentário de uma desperta que eu acho que é super relevante, eu vou trazer aqui à tona em algum momento da live de hoje, sobre como a gente, muitas vezes, quando alguém pergunta pra gente quais são os seus sonhos, a gente nem sabe o que responder, né? Será que foi sempre assim, né? Se você convive com alguma criança ou se você tem filhos, eu tenho certeza de que você observa essa capacidade da criança fantasiar, que vem expressa numa brincadeira, em que a criança conversa, né, em voz alta, vai inventando falas ali para os brinquedinhos delas. E o que que acontece e por que que a gente vai abandonando isso pelo caminho, né? O que que acontece para a gente ir se tornando adultos tão sérios, adultos tão sisudos e adultos tão dificilmente acessáveis, né? Por que que a gente vai endurecendo e se distanciando dessa capacidade imaginativa? Então sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Essa live, ela está sendo assim muito motivada em função da nossa live da semana passada e também como uma forma de ir aquecendo aí todo mundo para o início da experiência, que é a nossa jornada de alinhamento energético, que começa na quinta-feira da semana que vem, no dia 6, às 8 horas da noite. Então também, se você não se inscreveu para a experiência, vai lá em aexperiencia.com.br, alguém coloca para mim aqui no chatzinho, não sei porque não está aparecendo para mim. Ah, agora apareceu. Então, boa noite, Andréia, Michele, Fê. A Fê tá aí, a Fê que vai ser citada durante a live de hoje, ela que fez esse comentário super pertinente lá no nosso grupo de despertos. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Vanessa, boa noite, Luiz, e boa noite, Sofia, boa noite todo mundo. Pessoal, é o seguinte, antes da gente começar, quero dar alguns avisos para vocês. Tenham um papel e uma caneta aí do lado para vocês tomarem notas dos insights que vocês forem tendo. Tenham sempre uma aguinha aí perto para vocês não terem que se levantar e não desidratarem. E também aproveitem aí o chat para ir interagindo com a galera e trazendo aí as suas questões, que na medida do possível eu também vou estar dando umas batidas de olho aqui. Não muito, porque senão eu perco a minha concentração. Na verdade, a minha barrinha aqui de comentários, ela tá um pouco chata, então ela não tá atualizando, mas num determinado momento, se Deus quiser, as coisas aqui evoluem. Então, antes da gente começar, eu queria fazer duas perguntas para vocês, né? Eu quero que vocês, eu tô vendo que vocês estão dando coraçãozinho, que vocês estão dando joinha, eu queria que vocês só me dessem um joinha, né? Tira aí todas as expressões de vocês, as carinhas fofas, os coraçõezinhos, né? E manda para mim só um joinha. Quem na hora em que viu esse tema, seja no e-mail que você recebeu convidando, seja na postagem que eu fiz hoje mais cedo, ou seja agora que apareceu essa live aí na sua tela do seu computador, desavisado, de repente você caiu aqui na live, quem é que se identifica com essa introduçãozinha que eu acabei de dar? Né? Quem é que, por algum motivo, se identifica com esse perfil de adulto sisudo, de adulto sério, de adulto carrancudo, que vai perdendo a capacidade de sonhar? Né? Dá aí o joinha para mim, para eu saber que eu não sou um ET no meio da galera. E aí já tô vendo os joinhas chegando. Porque assim, eu tenho percebido
As pessoas elas buscam muito os meus conteúdos e chegam muito até mim por conta dessa questão de reconhecer que as pessoas não estão sendo equilibradas nas suas vidas, né? Seja lá o significado que equilíbrio assuma. Então, algumas pessoas elas comentam comigo, seja nos comentários das postagens, ou seja, enfim, nas aulas para a galera do Portal Despertar que eu dou, mesmo aqui nas lives, né? Essa dificuldade, assim, poxa, parece que eu não estou no meu centro, parece que eu não estou sendo equilibrado, parece que eu tenho perdi a conexão com a minha própria vida, tô perdido, não sei por onde, eu me perdi em algum lugar do caminho e eu não sei exatamente como resgatar esse ser humano que eu sei que eu fui um dia, ou então me tornar o ser humano que eu sei que eu tenho capacidade para ser, e eu não consigo me conectar, eu não sei exatamente em que ponto da jornada que eu me distanciei de mim mesmo e me perdi de mim mesmo. E uma coisa que eu percebo é que essa perda de conexão com quem a gente verdadeiramente ou a perda de conexão com o nosso verdadeiro caminho, que é um caminho de aprendizado da alma, né? Porque eu acho que quem está aqui comigo compartilhando dessa live de hoje, acredito que se alinha comigo em algumas compreensões e percepções que eu faço sobre espiritualidade, que é um processo de autoaperfeiçoamento da nossa alma. Nesse caminho eu percebo que, e principalmente ao longo dos 15 anos que eu atendi como psicoterapeuta no meu consultório, eu percebo que essa perda de conexão, ela acontece mais ou menos quando a gente deixa de sonhar, né? Quando a gente deixa de lado esse potencial criativo da gente olhar para a nossa vida e inventar a nossa vida do jeito que a gente quer que ela seja, né? E isso vai acontecendo muito quando a gente vai se distanciando dessa criança sonhadora que a gente foi um dia, porque todo mundo aqui, quando foi criança, teve sonhos elevados, né? Então, queria ser a primeira bailarina, ou queria ser um astronauta e ir para a Lua, ou queria, sei lá, de repente ser um médico que inventasse a cura de uma doença. E a gente, conforme parece que a gente vai crescendo, a gente vai se desconectando desse potencial criativo que nos traz para um lugar de sonhar, né? Não é só que a gente vai abandonando os sonhos que a gente teve na infância, né? Então, não, é muito difícil eu ser um astronauta, é muito difícil eu ser a primeira bailarina do teatro, é muito difícil eu ser essa pessoa, né, que eu sonhei quando eu era criança, então eu tenho esse sonho, eu sei que eu tive esse sonho em algum momento, mas eu não consigo mais me conectar com ele. É uma perda da capacidade de sonhar. Então a gente chega lá, como a Fê, que está aqui presente, a Fê comentou que ela fez um processo de coaching e que num determinado momento o coach perguntou para ela quais são os seus sonhos, né? E ela não soube responder, né? Então assim, quais são os nossos sonhos atualmente, né? Então a gente vai perdendo essa sementinha que a gente tem para plantar no universo, que é um grande terreno fértil, e a gente planta essa sementinha com os nossos sonhos, a gente aduba essa sementinha com as nossas ações e essa sementinha cresce, germina e dá flores, né? Quando a gente não tem essa sementinha da intenção, essa sementinha que é do encantamento, vai ficando muito difícil da gente construir uma vida que seja pautada nos valores de satisfação pessoal e realização própria, né? Então, baseado nisso, agora me deem aí só coraçãozinho quem nesse exato momento se identifica com esse lugar de assim, se eu te pergunto agora, quais são os seus sonhos, né? Quem não consegue responder, eu quero que vocês me deem coraçõezinhos aqui, né? Quem é que tem dificuldade? Quem é que não consegue parar para pensar, né? Que poxa vida, né? Caramba, cara, eu realmente estou com dificuldade, né? De sonhar, de ver, né? Eu não tô nesse lugar criativo, eu não tô nesse lugar de expansão em que eu olho, né? E falo, cara, esse é o meu sonho, né? Então, por exemplo, quando eu estava pensando nos conteúdos para a gente conversar hoje à noite, já estou vendo aí a chuva de coraçãozinho, quando eu estava preparando o material do nosso encontro de hoje, eu me fiz essa pergunta, né? Quais são os meus sonhos atualmente? E as primeiras respostas que vieram, eu percebo que foram respostas muito vinculadas, em primeiro lugar, a outras pessoas. Então, assim, o meu sonho é que a minha família seja feliz, que o meu filho seja saudável,
saudável. Não, mas espera aí, calma. Quais são os meus sonhos em relação à minha vida? Quais são os meus sonhos em relação à minha própria experiência, né? Não em relação à saúde do meu filho, ou ao bem-estar da minha família, ou um sonho que se refira a outras pessoas, como, por exemplo, eu quero atingir o maior número de pessoas possível nos seus processos de despertar para a espiritualidade aplicada à vida cotidiana. Não. Quais são os meus sonhos, Flávia, enquanto indivíduo, né? E eu demorei um tempo para conseguir articular mentalmente que hoje o meu maior sonho é um dia morar numa ecovila. É morar no meio do mato, com uma comunidade de pessoas que olhem na mesma direção que eu, que, né, com os nossos alimentos crescendo ali na terra, vivendo, produzindo o mínimo de lixo possível, em comunhão com a natureza, trabalhando nessa comunidade ativamente para transformar o mundo que eu quero deixar para os nossos descendentes. Esse é o meu sonho, né? Então, qual é o seu sonho, né? Então, se você tiver facilidade de saber qual é o seu sonho, vou pedir para você comentar aqui do lado para mim, nos meus comentários, que não tá rolando mesmo. Quem sabe uma hora a coisa evolui aqui. Bom, desculpa pela tosse, tá? Gente, se vocês acham que essa é uma questão pessoal de vocês, né? Então, vocês estão vivendo essa dificuldade de sonhar, vocês estão vivendo essa dificuldade de articular um futuro para vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos nessa dificuldade. Na verdade, existem muitas e muitas e muitas pessoas com esse mesmo tipo de dificuldade, com essa mesma falta de conexão com a sua própria jornada e com o seu próprio caminho. E por isso, inclusive, se vocês perceberem se algo do que eu tô falando aqui em algum momento lembrar algum amigo que vocês tenham, vocês acham que possa se beneficiar dessa nossa live de hoje, que é como se fosse uma aula, né? Mas assim, desse compartilhar aqui de experiências, de informações, eu peço que vocês compartilhem essa live, eu peço que vocês marquem os seus amigos no comentário, porque essa live vai ficar disponível depois para as pessoas assistirem, quem não conseguir assistir ao vivo, tá? E como eu já dei uma introduçãozinha aqui, essa minha percepção a respeito do sonhar e da criatividade, dessa relação entre o sonhar e essa força da criatividade que a gente às vezes desempenha na nossa vida, às vezes essa força está muito lá dentro do miolinho do nosso ser, vem muito em função da minha observação do meu filho, né? O Gael tem 2 anos e ele está começando nessa capacidade imaginativa dele. Então, ele inventa histórias dentro da cabeça dele, né? E ele articula ali com os carrinhos, um carrinho dá oi pro outro. Aí, vamos comer, filho? Vamos, mamãe, vou levar o Mate papá. O Mate é o Mate, personagem do Carros, que ele é alucinado por carros, por aviões, por ônibus, por motos, por caminhões. E ele leva o Mate pra papá. E ele finge que ele dá comidinha na boca do Mate, né? E agora ele finge que ele come, né? Então ele finge que o bolinho de areia que ele fez no playground, ele vai lá, tá gostoso, mamãe, delícia, boinho, né? Ele fala. Então, assim, é muito bonito você ver isso sendo desperto, né? Ou despertado numa criança, né? A criança, ela tem essa liberdade de contar histórias, essa liberdade de sonhar, que é dessa criatividade que vem os sonhos, né? É dessa criatividade que a criança tem que vem todas aquelas aspirações para o futuro. Digamos que a energia que existe, e a gente vive num universo em que tudo é energia, a mesma energia que dá origem para uma brincadeira da criança ali com os carrinhos, é a mesma energia que num desdobramento dá origem aos sonhos, né? E a criança, ela consegue imaginar qualquer coisa e ela acredita que tudo é possível, até mesmo que exista um velhinho que usa uma roupa de frio num baita de um verão tropical e que vem de rena com um trenó voando distribuir presentes no Natal. Ela acredita e ela jura por Deus que ela viu o coelhinho da Páscoa, porque essa distinção, a criança, ela tá muito conectada com o mundo interno dela, né? Então, ela jura por Deus que ela
viu o Papai Noel, ela jura por Deus que ela viu o coelhinho da Páscoa, que ela viu a hora que a fada entrou e pegou o dente que ela tinha deixado debaixo do travesseiro dela, né? Ela é capaz de, né? Eu vi e ela sustenta aquele argumento, porque ela é muito focada no mundo interno. O que acontece é que quando a gente vai amadurecendo, e a gente vai aí nas fases, e não é o meu objetivo entrar nesse lance do desenvolvimento psicossexual, principalmente aí desenvolvido a partir da psicanálise dos seres humanos, mas a verdade é que quando a gente vai crescendo e a gente vai percebendo a realidade externa e a gente vai se submetendo a ela, a gente vai, tudo é energia, tá? Então se eu tinha 100% da energia voltada para o meu mundo interno e eu começo a perceber a realidade, eu vou desinvestindo energia desse meu mundo interno e vou investindo energia no mundo externo. E nesse processo de desinvestimento energético do mundo interno para o mundo externo, que vem sob a forma da educação, aí a criança vai para a escola, aí ela começa a ter regras, aí ela começa a ter uma determinada cobrança para atingir determinados valores sociais, como por exemplo, ir bem na prova, né? Ela começa a perceber que existem expectativas externas em relação a ela. Tudo isso, ela vai investindo energia. Então ela investe energia nos relacionamentos sociais, ela investe energia em se destacar dentro da sala de aula, ela investe energia em aprender uma coisa nova que ela descobriu que existe, que até uma semana antes ela não sabia que existia, do mundo externo, e ela vai gradativamente tornando essa ligação com o mundo interno um pouco mais sutil, um pouco mais tênue, um pouco mais esfumaçada, né? O Freud, ele falava que civilização é repressão. E quando ele fala isso, ele não está falando da repressão da nossa criatividade num primeiro momento, ou dos nossos sonhos. Ele vai falando que repressão desse mundo interno, da criança que pode tudo, da criança que quer tudo, da criança que vai lá e pega do outro algo que não pertence a ela simplesmente porque ela quer, é a fase do Gael. Ele gosta de alguma coisa, ele vai lá, pega e fala que é dele, né? Conforme vai entendendo que existem limites, que existem regras, vai lentamente perdendo a conexão com esse mundo interno. A gente vai reprimindo os nossos impulsos, a gente vai reprimindo os nossos instintos para fazer parte de um grupo, e isso é fundamental para viver em sociedade, isso não está errado, isso enfim, política de boa vizinhança, né? Para que a gente possa viver realmente como um grupo, a gente precisa respeitar os limites. Só que esse processo, ele tem um efeito colateral. E o efeito colateral é a gente ir se submetendo também àquilo que as pessoas dizem pra gente que é possível. Do mesmo jeito que a criança se submete àquele valor que ela aprendeu na escola, de ser boa aluna, de se destacar, e ela ganha uma estrelinha na mão porque ela foi bem de comportamento, e ela chega em casa e a mãe dá um sorriso, ela também vai acreditando naquilo que os adultos dizem para ela que é possível ou que não é possível, né? A consequência disso é esse subsequente abandono dos sonhos, esse subsequente distanciamento do nosso potencial criativo, né? Nesses 15 anos que eu atuei como psicóloga, como psicoterapeuta dentro do meu consultório, conduzindo, aí atendendo, sei lá, muitas vezes mais de 40 pacientes por semana, e até mesmo durante esse processo de exposição aqui nas redes sociais, que já tem 5 anos que o canal do YouTube existe, né? Eu observo os processos de muitas pessoas, nos grupos, nos namastês da vida e nos grupos que a gente conduzia, né? Agora a gente está um pouco distanciado disso. E eu venho, ao longo dos anos, observando algumas semelhanças no processo das pessoas, né? E sempre que eu vejo muitas pessoas agindo de uma determinada forma, muitas pessoas com elementos em comum nas suas experiências, isso me diz muito de processos humanos, né? Porque para mim os seres humanos, eles são como casas de tijolo.
Tem casa de tijolo de 3 andares, tem casa de tijolo de 2 andares, tem casa de tijolo térrea, tem casa de tijolo de 12 quartos, tem casa de tijolo de 5 quartos, tem casa de tijolo que é um único cômodo, tem casa de tijolo que tem varanda, churrasqueira, piscina, mas tijolo é tijolo, né? Tijolo é tijolo. E eu acho que o que nos constitui como seres humanos, os nossos tijolos são as nossas emoções e são as nossas necessidades, né, enquanto ser, né? Então todos nós temos a necessidade de pertencimento, todos nós temos a necessidade de valorização, todos nós temos a necessidade de conexão, né? E algo que eu venho percebendo muito assim todos nós, todos não, mas a grande maioria de nós, para crescer, abandona essa criança sonhadora de lado. Existe esse processo de desconexão. Para eu ser um adulto, né, eu preciso abandonar essa criança. Só que a criança é a origem dos sonhos, a criança é a origem da fantasia, a criança é a origem da esperança, a criança é a origem de acreditar que tudo seja possível. A criança é essa força de expansão ilimitada, né? Quando a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo com pessoas que a gente mais confia, que aprenderam com as pessoas que eram as pessoas que elas mais confiavam, que é mais importante um na mão do que dois voando, que, sei lá, quem tudo quer, tudo perde. Aí a gente tem a importância dos ditados populares que a gente repete muitas vezes sem entender, né, a real profundidade daquilo que a gente está dizendo. Muitas vezes, quando a gente foi criança, a gente viveu dentro de uma família com uma história, com uma raiz de ancestralidade, de muito sofrimento. Nós fazemos parte de um país em que, sei lá, eu não sei qual é esse índice, talvez eu esteja falando cagada aqui, mas eu me arrisco a dizer que quase em sua totalidade somos imigrantes, né? E os imigrantes, por que motivo uma pessoa se lançaria, né, dentro de um navio para um lugar que nunca viu na vida, que não sabe se vai conseguir, que vai demorar meses ou anos para chegar, né? Geralmente porque a vida não tá boa. Porque a vida onde essas pessoas viviam, nos seus países de origem, ou porque estavam passando muita necessidade, ou porque o país estava em guerra, que é a história da minha família, por exemplo, né? Ou porque o país não oferecia a possibilidade de uma vida confortável, de uma vida feliz. Então, todos esses sofrimentos que fizeram parte do nosso passado, eles foram transmitidos com a melhor das intenções e sempre com o desejo de fazer o melhor possível, sempre com o desejo de fazer com que os filhos fossem mais felizes, pessoas melhores do que os pais sentiam ser, mas a gente cresceu ouvindo esse tipo de coisa, né? Os valores que regem a nossa sociedade são valores muito amparados em competição, em quem é superior, quem é inferior, né? Desde muito pequenininho a gente aprende essa, né? O que vem de baixo não me atinge. Então experimenta sentar num formigueiro, né? Então a gente vai aprendendo a sair desse lugar do coração e enxergar a realidade através dos olhos da mente, né? E na live da semana passada eu mencionei esse exercício que facilmente pode ser feito exatamente agora nesse momento, né? Da gente perceber como a nossa realidade muda quando a gente leva a nossa energia para o nosso coração e a gente sente essa energia no nosso coração e a gente enxerga a nossa realidade através dos olhos do coração, que são olhos que englobam, são olhos que aceitam, são olhos que agregam. E quando a gente leva a nossa atenção para dentro da nossa cabeça, para o nosso cérebro, e a gente enxerga a realidade à nossa volta através da nossa mente. A mente, ela é separatista, a mente, ela é segregadora, a mente, ela é excludente. Tudo aquilo que o coração convida a fazer parte, a mente separa, né? De novo, fica o convite para vocês se inscreverem para participar da experiência, em que vai ser uma oportunidade de aprofundar um pouco em todo esse funcionamento que eu estou contando para vocês. Mas o que é importante para vocês saberem é o resgate da capacidade de sonhar. E prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora. O resgate da capacidade de sonhar, ela é inseparável
da cura de uma criança ferida que todos nós temos dentro da gente. Então, eu vou repetir de novo. Esse reconectar com a capacidade de sonhar não acontece sem ser através de uma cura de uma criança ferida que todos nós temos dentro da gente e que todos nós, em algum momento da vida, a gente abandonou essa criança. A minha experiência pessoal vem muito, eu resgatei, né, na verdade, essa experiência pessoal no meu Namastê, né? Que é um curso de desenvolvimento pessoal. Quem não conhece o Namastê, acesse flaviamelissa.com.br/namastê. É um curso de desenvolvimento pessoal que é dado pelos meus compadres, né? O Sérgio e a Abel, padrinhos do Gael. E no Namastê, que é um curso de despertar da espiritualidade, da inteligência espiritual, no Namastê, eles têm uma dinâmica, que eu não vou aqui dar spoiler para quem quiser ir para o Namastê, mas eles têm uma dinâmica em que você reencontra essa criança, né? E quando eu fui para o meu primeiro Namastê, nessa dinâmica, eu fiquei absolutamente congelada, porque essa criança ela não vinha. Eu não tinha contato com ela. Demorou 3 namastês para essa criança se apresentar e verdadeiramente falar comigo, verdadeiramente conversar comigo. Bom, a minha realidade não é novidade para quem já leu aqui o meu livro ou para quem já me acompanhou aí em um determinado número de vídeos, né? A minha realidade familiar é de pais que foram a primeira geração da sua família a fazer um curso superior. E a minha mãe, em específico, que hoje tem 72 anos, ela é engenheira elétrica formada pela Poli. Então, vocês imaginam o que é você ter entrado na faculdade há 50 anos, 60, quase 60, não, 58, 54 anos atrás, entrar numa faculdade de engenharia, né? Muita competitividade. Só era ela e mais 2 mulheres na turma. E esse processo, né, que muitas vezes levou a minha mãe... por exemplo, em ouvir em entrevista de emprego que ela era a melhor candidata para aquele cargo, mas que ela não seria contratada porque ela era mulher, ela era casada, ela era jovem e num determinado momento ela ia querer ter filhos, né? A minha mãe, ela sempre trabalhou muito. Ela sempre teve uma função muito importante dentro de casa, no sustento da família. Meu pai é um profissional liberal, e quem é profissional liberal sabe que às vezes as vacas são gordas, às vezes as vacas são magras. E a minha mãe com um trabalho estável de professora na Universidade de São Paulo, sempre com muita dedicação a esse trabalho, precisando provar muitos valores e precisando reafirmar a própria capacidade muitas vezes, né? Com isso, eu muito pequena, né? Quem me assistia andar de bicicleta e batia palma não era minha mãe, era minha babá, né? Quem muitas vezes me levava para andar de patins na garagem do prédio era a babá, não era minha mãe. Muitas vezes quem eu chamava à noite quando eu acordava era a babá, não era minha mãe. E esse processo foi um processo muito doloroso na minha vida, que foi uma cura muito recente que eu alcancei da minha relação com a minha mãe e de me colocar no lugar dela efetivamente, entender como era essa realidade depois que eu me tornei mãe. Então, a maior bênção da maternidade, além de descobrir o amor incondicional por um outro ser humano que foi o meu filho, foi conseguir fazer as pazes com essa criança que lá na minha infância se sentia abandonada e se sentia renegada a um segundo plano, que via todas as mães dos alunos levando nos lugares, levando na aula de inglês, levando na natação à tarde, e eu não tinha a minha mãe nesses momentos, né? Claro, hoje eu sou capaz de entender tudo isso, eu tenho 38 anos, eu sou mãe, a gente fala muito hoje, né, dessa questão do resgate do feminino, do sagrado feminino, então eu sou capaz de entender muito melhor a realidade da minha mãe e de entender muito melhor, sendo mãe, o porquê dela ter agido como ela agiu. Mas a minha criança não entendia nada disso. Quando essa criança veio para mim lá no Namastê, ela veio apontando o dedo e falando: olha aqui, quando você tiver um filho, não trabalhe tanto. Quando você tiver uma profissão, você tenha tempo para os seus filhos, né? Tenha paciência com seus filhos, né? É uma criança muito abandonada nas suas necessidades e muito rancorosa em relação ao passado,
né? Quem aí for se identificando comigo, vai dando aí uns coraçõezinhos para eu saber que eu não tô sozinha aqui nesse meu sentimento de ter essa criança ferida dentro de mim, porque o que acontece é que conforme as nossas dores elas vão se transformando maiores do que a nossa esperança num futuro melhor, os nossos sonhos eles vão minguando, né? Eles vão apagando e eles vão desaparecendo. Na minha observação do meu próprio processo e da observação das pessoas que eu atendi no meu consultório e que eu tive nos grupos que eu conduzi, e hoje, né, dos membros do Portal Despertar, dos despertos, eu percebi que existem alguns elementos nessa falta toda de sonhos, e eu vou compartilhar um pouco com vocês daqueles que eu considero ser os vilões do sonhar. Por que vilões, entre aspas? Porque eu acredito fortemente que tá tudo certo em ser como é. Tá tudo certo em a gente ter abandonado a capacidade de sonhar. Porque eu acho que a história da nossa vida é a gente passar metade da vida colocando pedras dentro de uma mochila de eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que conquistar tal coisa, eu tenho que ser visto dessa forma, eu tenho que ser reconhecido pelas pessoas. E aí, num determinado momento, é justamente na tomada de consciência de que eu fiz isso que eu vou tirando essas pedras da minha mochila e aí eu passo a outra metade da minha vida me lapidando para quem eu verdadeiramente vim para ser e para executar a função principal da experiência humana, que é o autoaperfeiçoamento. Então, tá tudo bem em ser assim, tá bom, gente? Por isso que são vilões, entre aspas. Na verdade, são oportunidades que a gente tem de se autoaperfeiçoar, tá? O primeiro vilão que eu acho que é o vilão do sonhar, né, dessa experiência do sonhar, é a roda viva da vida. Né? A vida é uma roda viva. A gente vai entrando num piloto automático que é uma consequência direta à submissão desses valores que regem a nossa sociedade. E a nossa sociedade ela é regida por valores como competitividade, provar coisas para as pessoas o tempo todo, nunca tá por baixo, alcançar metas de segurança, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, como por exemplo, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um emprego, eu preciso ter um plano de saúde, eu preciso ter um telefone legal, eu preciso ter um computador legal. E veja bem, não tem nada de errado em ter todas essas coisas. O errado é a palavra preciso, tá bom? Eu acho que é lindo ter o melhor telefone, é maravilhoso você ter um computador que é incrível, eu acho maravilhoso você poder passar férias no lugar onde você quer. Mas a partir do momento que isso vira uma necessidade para que eu me sinta pertencente a uma determinada classe social, a um determinado grupo, a uma determinada cultura, tem alguma coisa muito errada com isso. Porque a gente joga para o plano da necessidade, que é um dos pilares mais baixos da pirâmide, né, das nossas necessidades. Do que a gente precisa? A gente precisa de água, a gente precisa de comida, a gente precisa de abrigo e a gente precisa de segurança física. Essas são as nossas necessidades humanas. A gente não precisa de um telefone, a gente não precisa do computador. Tudo aquilo, quando a gente joga para o preciso, a gente está criando um apego. E o apego, ele parte de um lugar que é o oposto do lugar do sonho, porque o sonho é liberdade, o apego é necessidade. A solução para lidar com esse primeiro vilão, que é essa roda viva da vida, é observar um pouco mais. Eu acredito que assim, quando a pessoa ela tem um contato mais próximo com a natureza, é mais fácil dela se reconectar com aquilo que é verdadeiramente importante e inspirador. Explico. Por exemplo, e aí desculpa, despertos, se de repente eu estiver sendo um pouco repetitiva nisso, tá? Mas assim, porque eu falo dos despertos porque são exemplos que eles já estão acostumados a me ver dar nas nossas aulas ou nas nossas discussões dentro do grupo do Facebook. Mas assim, vamos pegar 3 exemplos da natureza, né? Alguém aqui já viu passarinho voar com um ninho nas costas? Né? Cri, 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 cri. Eu nunca vi passarinho voar com ninho nas costas, porque o passarinho não precisa voar com ninho nas costas. Ele precisa do ninho quando ele tem ovos. Se ele não tem ovos, ele não precisa de ninho. Ele sabe e ele confia na própria capacidade de construir um ninho e ele confia de que quando ele precisar construir esse ninho, o universo vai prover.
Então, o passarinho, ele voa. Imagina só se ele tentasse voar com um ninho nas costas, né? Não precisa. Então, para que eu não preciso? Eu preciso da minhoquinha para comer, eu preciso da minha asa para voar, eu preciso de um lugar para tomar aguinha, eu preciso, enfim, não sei quais são as necessidades exatas de um passarinho, mas ele não tem a necessidade de um ninho, a menos que ele tenha ovos. A lagarta. Vocês já viram alguma lagarta se recusar a entrar lá no estado de crisálida, né? E criar o seu casulo e ficar lá dentro daquele casulo? Eu nunca vi uma lagarta. Tudo bem também que assim, né? Talvez não existam muitas lagartas por aí assim facilmente visíveis, mas vamos pegar o significado metafórico de que a lagarta, na hora em que ela precisa se recolher, olhar para os próprios processos, ficar quietinha na dela, ela simplesmente vai lá, faz o casulito e tá de boa. Passa pelo processo de transformação. Ela aceita a própria necessidade de transformação. E a recompensa desse processo de transformação, que não deve ser fácil, amiguinhos, porque vamos pensar que para sair aquelas asas de um corpinho molenga de uma lagarta, deve ter dorzinha. Mas ela não foge do processo dela. Ela não foge da necessidade de se transformar internamente, né? E ela vira borboleta. E ela sai batendo asa por aí, toda linda, né? Eu nunca vi nenhuma árvore se recusar a soltar as suas folhas no outono, né? A ideia de uma árvore hesitando em abandonar as folhas que não servem mais é idiota, é cretina. Mas a gente faz isso, a gente vive apegado a um monte de coisas que não fazem mais sentido na nossa vida, né? Buscar uma conexão maior com a natureza, eu acredito que seja um passo, e eu vivo isso no meu dia a dia, porque eu fiz uma escolha de sair de São Paulo para vir para o interior e tem inúmeras dificuldades nessa escolha. O hospital melhor, mais perto de mim, tá a 1 hora sem trânsito, né? Mas eu acredito que quando a gente se reconecta com esses valores da natureza, com essa observação da natureza um pouco mais de perto, a gente ganha um pouco mais de fluência dentro da nossa própria experiência, tá? Então esse é o primeiro vilão, né? A roda viva. O segundo vilão são as crenças de falta de merecimento que a gente vai ganhando ao longo da vida. Eu não vou entrar aqui no âmago da questão do que é crença, de como elas são formadas e etc e tal, porque, enfim, demandaria muito tempo e não é tanto o nosso foco, mas basta que eu te diga que tudo aquilo que você repete, que você ouve um determinado número de vezes na sua vida, ou que você aprende por uma situação extremamente traumática, se transforma numa tatuagem mental e se transforma numa crença. E o problema das crenças é que a gente não questiona se aquilo é verdade ou não, né? Então, momento da água. A crença, ela tem um significado de proteção muito grande, né? Então, e eu citei aqui alguns ditados populares, mas vamos pensar em alguns outros, né? E vocês podem compartilhar também nos comentários, né? Quem tudo quer, tudo perde. Tá bom demais para ser verdade. Nessa vida não se pode ter tudo, né? Nada vem de graça nessa vida. São crenças que em inúmeras situações elas são verdadeiras, né? Mas na grande maioria das situações, elas agem de uma forma totalmente inconsciente, limitando as nossas ações. E elas limitam a nossa capacidade de transformar o inimaginável em possível. A solução para isso é um processo de autoconhecimento, gente. Se envolvam num processo de autoconhecimento. Quem está no Portal Despertar sabe que a gente tem inúmeros conteúdos dentro do portal que falam exatamente sobre essa capacidade de eu questionar. Mas se você não é assinante do Portal Despertar, existem inúmeros conteúdos, mesmo no YouTube, aqui na fanpage, todos os dias eu compartilho nas redes sociais. Eu e outros infoprodutores, como os parceiros do Portal Despertar,
Despertar, por exemplo, são exemplos. Se você quiser saber quem são, entra lá em despertar.club, que você fica sabendo quem são os parceiros do Portal Despertar. São meus amigos que eu indico para você acompanhar nas redes sociais, que compartilham diariamente conteúdo gratuito relacionados aos temas do autoconhecimento da espiritualidade aplicada à vida cotidiana. Não é espiritualidade lá do alto da montanha, de mantras, de cabelos raspados, nomes esquisitos, posições estranhas de yoga, tá? Eu tô falando de espiritualidade que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, né? Questionar as nossas certezas muito inabaláveis. Toda vez que você tiver uma certeza muito grande sobre alguma coisa, questione, né? Interessante ponto de vista esse, né? Que eu tenho essa necessidade de continuar provando para mim mesma que aquilo que eu acredito é verdade, né? Qual é a dificuldade de eu dar um passo para trás e de questionar as minhas crenças e questionar tudo aquilo o que eu tenho certeza absoluta que é verdade, né? O terceiro vilão da história é que a gente é muito conectado com a escassez. É por isso que o passarinho não voa com o linho nas costas, mas a gente sai acumulando coisas que a gente não precisa, porque dentro da nossa cabeça vai que um dia me falta, né? E assim, gente, isso é muito, 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 muito importante, né? A Carol Fagundes, que é uma das parceiras do portal, compartilhou agora há pouco no grupo do Facebook um vídeo que está no YouTube. Procurem lá Carol Fagundes, ela tem inúmeros conteúdos sobre autoestima e ela falava de vilões, assim, de pequenas coisinhas que você acha que você está fazendo pela sua autoestima, mas que na verdade você está fazendo para provar para pessoas um monte de coisas que as pessoas te julgam. Então, tipo, você é um loser, você não consegue nada na sua vida, isso daí não vai dar certo. E aí você faz e realiza aquilo, só que o que te motivou a realizar aquilo é você ter acreditado naquilo que a pessoa te disse e tá provando o contrário. Tudo no universo, gente, é energia. Tá? Energia vibra numa determinada frequência. Eu posso fazer a mesma coisa vibrando numa frequência de 600 Hz ou vibrando numa frequência de 20 Hz. As frequências mais elevadas, elas estão ligadas a iniciativas mais, digamos, alinhadas com esse propósito do aperfeiçoamento, do autoconhecimento. Então, o amor, a esperança, a fé, o contentamento. Os hertz mais baixos estão ligados a medo, insegurança, escassez, inveja, falta de confiança. Eu posso fazer a mesma coisa por um motivo ou por outro. A coisa é a mesma, mas o resultado que vem disso é um resultado completamente diferente. Um resultado vem alinhado com valores de escassez, são situações que vibram em 20 Hz. E outros vêm alinhado com compaixão, com amor, com esperança. Esses resultados são situações que vibram numa frequência de 500 Hz. Estou dando só exemplos, tá, gente? Para vocês entenderem como que isso funciona. E a solução, muitas vezes, é corrigir o motivo pelo qual você está fazendo a coisa. Às vezes você faz a mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo besta, que é a questão da vacinação. Eu morro de medo de dar vacina no Gael. Morro de medo dele ter febre, morro de medo dele ter uma reação. Enfim, o Gael teve uma alergia alimentar quando muito bebezinho, que mostra que o sistema imunológico dele é um sistema imunológico um pouco mais imaturo, que está se desenvolvendo com o tempo. Então, a gente está fazendo um esquema de vacinação completamente diferente das outras crianças, com prescrição da pediatra, sempre acompanhado pela prescrição da pediatra, mas um esquema de vacinação diferente. Toda vez que eu tenho que dar vacina nele, eu fico morrendo de medo. E aí eu vou dar a vacina pensando que aquela vacina ela tá protegendo o meu filho, que é por amor que eu tô fazendo aquilo, que ele vai ser saudável, que ele vai estar, né, forte. E não eu tô vacinando com medo que ele fique doente, com medo que, meu Deus do céu, se ele tiver essa doença eu vou me matar de culpa. É a mesma coisa. Estou levando meu filho para vacinar. Por amor ou por medo? O amor tá aqui em cima, o medo tá aqui embaixo. Né? Então a solução é sempre identificar o porquê de você estar fazendo as coisas que você está fazendo e corrigir esse motivo, né? Corrigir essa deficiência, né? O quarto vilão do sonhar é a codependência. E aí, assim, desculpa pessoal falar de novo nisso, mas se vocês não forem aprender nada de útil nesse campo do autoconhecimento da espiritualidade, se vocês quiserem apagar completamente tudo que eu falo, eu não vou mais prestar atenção em nada que essa chata da Flávia Melissa fala, prestem atenção apenas na codependência.
Vão lá pesquisar, joga no Google, anota aí a sugestão do livro Codependência Nunca Mais. Eu acho que eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso. Se não tiver, eu juro que eu vou fazer, porque eu deveria já ter feito. Se eu não tenho, não lembro, são muitos vídeos. Eu tenho sim vídeo sobre codependência, vai lá e assiste, ou lê esse livro Codependência Nunca Mais. A gente é criado muito para estar nessa dinâmica de ou ser a vítima da situação, ou ser o algoz da situação, ou ser o salvador da situação. E aí uma outra desperta, a Dai, que é uma querida, a Dai comentou lá no grupo, né, que também fizeram essa pergunta para ela de quais são os seus sonhos, na mesma postagem que a Fê fez, e a Dai comentou assim que os sonhos dela todos se relacionam com cuidar das pessoas, do marido, dos filhos, do filhinho dela. Então, essa é uma dinâmica de codependência, né? No caso de uma mãe com um filho, claro, um filho pequeno, então assim, né, vamos colocar aí diferentes tons de cinza entre o preto e o branco, mas a nossa dinâmica é sonhar pelos outros. É sonhar porque a gente quer dar um futuro melhor para os nossos pais. É sonhar porque eu quero que os meus filhos sejam felizes. É sonhar porque eu quero alguma coisa muito positiva para o futuro das pessoas que eu amo. E eu não estou dizendo que tem alguma coisa de errada nisso. Mas quando a gente se esquece dos nossos sonhos como ser individual para pensar no bem-estar de uma outra pessoa, a gente esbarra na dinâmica da codependência. Então, não vou entrar em detalhes, não vou aprofundar a questão, porque senão a gente fica aqui até meia-noite e a gente ainda tem meditação no finalzinho da nossa live, que já está acabando. A gente tem meditação. A gente trazer a autorresponsabilidade, né? Porque se você deixa de viver os seus sonhos para você, por causa dos seus filhos, cara, a chance, bicho, de um dia você escapar e cobrar que o seu filho te faça feliz é muito grande. E aí a gente ouve as frases preferidas da codependência: depois de tudo que eu fiz por você. Né? É muito triste, né? Quando a gente ouve essa frase de alguém, e é muito ruim quando a gente tem esse pensamento ou esse sentimento de eu deixei de olhar para mim porque eu estou olhando para uma outra pessoa e agora o que me resta, né? Se responsabilizar por si mesmo é quebrar essa dinâmica da codependência. Então, eu sou responsável pelo meu bem-estar, eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pelo meu contentamento, eu sou responsável por mim. Não é ser responsável pelos outros e se esquecer de si e depois cobrar que os outros sejam responsáveis por você. E o último dos vilões que eu acho que acontece nessa falta do sonhar é a falta de conexão com a gente mesmo, né? Será que a gente faz aquilo que a gente gosta? Será que a gente trabalha com aquilo que a gente gosta? Será que a gente está feliz na maior parte do tempo? Gente, eu não estou falando de ser feliz tipo propaganda de margarina que não tem problema nenhum, que é uma felicidade completamente real. Estou falando de você olhar para sua vida e colocar na balança se a maior parte do tempo você se sente mais feliz do que triste. Né? Será que a gente gosta da nossa rotina? Será que a gente está feliz com a nossa saúde? Será que a gente está feliz com os nossos relacionamentos? Porque muitas vezes a gente nem pensa nisso. Tem a ver com aquela roda viva, tem muito a ver com a roda viva, mas tem muito a ver com a gente não desempenhar as nossas paixões, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz aquilo que a gente gosta sempre pensando assim: nossa, mas como que eu vou ganhar dinheiro da minha paixão? Né? Como que eu vou fazer para me sustentar? E aí a gente coloca o desempenho daquilo que a gente gosta de fazer como um meio para chegar em algum outro lugar. Como um meio para alcançar algum determinado objetivo. E não simplesmente por fazer aquilo que nos faz feliz, e não simplesmente por fazer aquilo que a gente gosta de fazer, pela simples experiência de fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Quando tem um objetivo secundário, a gente perdeu o encantamento, porque aquilo está virando um meio para, não é uma finalidade em si mesma, né? Fazer por fazer, para se divertir, né? Para estar feliz, assim, essa é a vibração que a gente deve perseguir todos os dias da nossa vida. Essa vibração de encantamento, essa vibração de felicidade, essa vibração de estar entregue. Gente, vocês não estão comendo, vocês não estão mandando curtidinha há muito tempo, eu não sei se vocês estão me vendo. Será que deu pau? Mas a gente já está chegando no final também.
de qualquer forma, essa vibração do encantamento é uma das mais altas que existem. E quando a gente está vibrando nessa frequência extremamente elevada, a gente está se sintonizando com situações de frequência extremamente elevada. Né? Posso dar como exemplo para vocês quando eu comecei a gravar vídeo. Eu comecei a gravar vídeo porque era a coisa que eu mais tinha vontade de fazer. Eu estava super esquisita profissionalmente, eu tinha mudado para um consultório e ainda não tinha paciente nesse consultório, e eu estava vivendo muitos processos de transformação, e eu descobri que gravar vídeos era algo que eu gostava de fazer. Eu comecei a gravar vídeos por gravar vídeos. Eu não comecei a gravar vídeos para conseguir alguma coisa. Tanto que naquela época, os meus vídeos eles nem eram públicos. Eu gravava os vídeos e ninguém nem assistia. Ficava lá no YouTube, tudo como privado, só porque eu gostava de fazer aquilo, né? Então, e é interessante porque hoje, em alguns momentos, eu até compartilhei no grupo dos Despertos, eu fiz uma transmissão ao vivo lá essa semana, compartilhando sobre essa experiência de estar em exposição e de receber críticas muitas vezes, receber comentários negativos dos vídeos do YouTube, e como hoje eu percebo que quando eu faço alguma coisa que eu gosto, nem direito a opinião dos outros importa, porque eu tô fazendo por mim, eu tô fazendo pelo que eu sinto no momento em que eu estou fazendo. Eu não tô fazendo para alcançar alguma coisa, eu não tô fazendo por um objetivo. Eu faço porque é algo que me dá contentamento. Então, eu acho que quando a gente está conectado com esse contentamento, fica muito difícil de alguma coisa dar errado, vai? No sentido de que até mesmo o reconhecimento das pessoas deixa de importar tanto assim. E o que passa a importar é como você se sente em relação à sua própria vida e em relação àquilo que você está fazendo, tá? Esses eram os 5 vilões aí que eu consigo identificar nesse processo da perda da conexão com a capacidade de sonhar, né? O primeiro, essa roda viva que a gente vive, e a solução para essa roda viva é a gente se reaproximar. Assim, soluções que eu encontrei na minha vida, tá, gente? Que eu vejo fazendo, surtindo efeito na vida de outras pessoas. Mas é esse reconectar com a natureza, é estar em contato com a natureza, é pisar na terra, é observar o ritmo né, da própria intertransformação da natureza, né? A segunda coisa, eu acho que é o processo de autoconhecimento, a gente descobrir quais são as crenças que a gente tem, a gente entender de que forma essas crenças se expressam inconscientemente na nossa vida. O terceiro é a gente se sintonizar com a abundância e não com a escassez. E ter sempre muito claramente pra gente por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E se for preciso, rever, né, o motivo e fazer muitas vezes a mesma coisa, mas por um motivo diferente, se alinhar com a vibe da abundância e não com a vibe da escassez. A quarta solução para isso, né, é se responsabilizar pela sua própria vida, né, é sair de dinâmicas de codependente, se afastar de relacionamentos em que role vitimização, em que role não, você fez isso comigo, tudo que eu fiz por você, né? É você assumir que tudo aquilo que você permite que o outro faça com você, você permitiu que o outro faça com você, a responsabilidade é sua, não é do outro, né? E a quinta coisa, que é essa reconexão consigo mesmo, que é fazer o que você gosta e seguir os seus encantamentos, sem se preocupar com os para quê. Ah, para que eu vou fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? Não, fazer porque você sente que está alinhado com o seu coração. É uma pena, eu não estou conseguindo ver os comentários, estou chateada porque queria responder perguntas de vocês. Já fechei aqui o lancezinho dos comentários e abri de novo, mas eu não estou conseguindo ver mesmo. Então, eu vou me encaminhar aqui para o final da live. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ver e me ouvir direitinho, mas eu queria encerrar a nossa live de hoje da mesma forma que a gente encerrou a live da semana passada, com uma pequena prática meditativa. Então eu peço que vocês se sentem confortavelmente, procurem apoiar os 2 pés no chão, ou então, se alguém estiver sentado com as perninhas cruzadas na posição de meditação, podem ficar nessa posição mesmo, mas nesse momento, então, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo,
se conectar com a nossa respiração, com aquilo que está acontecendo dentro da gente. Levar a nossa atenção para o nosso coração, perceber como que ele está nesse momento. Procurar aprofundar um pouco mais a nossa respiração. E imaginar, com o poder da nossa visualização criativa, que a mais ou menos 1 metro de distância da nossa cabeça, do nosso rosto, existe uma fonte de energia luminosa, uma energia dourada, bem brilhante. E essa energia é a energia do sorriso, a energia do encantamento, a energia da alegria e de um sorriso. E com o poder da sua visualização criativa, imagina que quando você inspira, essa energia estabelece uma conexão com um ponto localizado entre as suas sobrancelhas. E a cada inspiração, essa energia começa a penetrar a sua cabeça. E então você leva essa energia do sorriso primeiro para esse ponto entre as sobrancelhas. E você sorri com as suas sobrancelhas. Você sorri com a sua testa, com o seu couro cabeludo, com o seu cérebro. E a cada inspiração, essa energia ela se torna mais forte. Esse sorriso se torna mais aberto e agora começa a descer pelas suas bochechas, pelas suas orelhas, levando a energia do sorriso lá para as orelhas e para as têmporas, descendo pelo seu pescoço, preenchendo todo o seu pulmão. E o seu coração. E agora sendo espalhado pelo seu corpo inteiro. Imagina você sorrindo com o seu estômago, com todos os órgãos do seu abdômen, com as pernas. Leva o seu sorriso lá para o joelho, nos seus calcanhares, até chegar na pontinha dos seus pés. E também nos cotovelos, nos braços, nos ombros, nas mãos. Imagina esse sorriso indo lá para o seu pescoço, para a sua nuca e para a sua coluna, para a base da sua coluna lombar. E imagina todo esse sorriso tomando conta do seu corpo, como se o seu corpo inteiro sorrisse nesse momento. E a cada inspiração essa energia se torna mais forte e começa a transcender e a transbordar dos limites da sua pele. E o seu corpo começa a brilhar inteiro essa energia do sorriso. Até se transformar como se fosse uma película, uma membrana envolvendo o seu corpo inteiro numa bolha de contentamento, de alegria
e de felicidade. Aumenta essa energia do sorriso, potencializa ela o máximo que você puder. E lentamente vai mexendo os dedinhos dos seus pés, das suas mãos, mexe a língua dentro da boca, mexe os lábios. Vai tomando contato com o seu corpo. Mexe o pescoço de um lado para o outro. Faz qualquer movimento que o seu corpo te peça. E quando você se sentir pronto, pode abrir os seus olhos. E é isso, né, gente? Espero que essa live tenha sido boa para vocês. Não consigo ver os comentários. Vou ver se eles aparecem. Vou ver se eu vou conseguir publicar essa live. Tô com medo de estar dando pau. Se eu conseguir publicar, ela estará em breve aqui na fanpage. Espero que a gravação do vídeo tenha ficado boa, para pelo menos se vocês não conseguiram assistir direito ou não conseguiram praticar a meditação, vocês pratiquem depois. E a gente se vê muito em breve. Eu espero todos vocês, então, na experiência, que é uma jornada linda de alinhamento energético que começa na semana que vem, no dia 6 de julho, às 20 horas. E deixem depois seus comentários aqui para eu ler. Vamos ver se eu consigo ler depois. Se vocês acharam essa live produtiva, se foi de encontro com as expectativas de vocês. E deixem também as suas sugestões para próximas lives. Ok? Um grande beijo para todo mundo e a gente se vê muito em breve. Tchau!